Seja muito bem-vindo, meu querido. Hoje nós vamos falar sobre o resultado que acabou de sair aqui do Banco do Brasil. Além do resultado, tem também o anúncio de dividendos, a oitava maravilha do mundo. Então aqui o resultado já fala que o lucro líquido ajustado foi de 8 bilhões e meio, uma queda em relação ao trimestre anterior, na casa de 5,4%, e um aumento, em relação ao mesmo período do ano passado, de 28,9%. E aqui a gente vai conferir a respeito da demonstração de resultado aqui do Banco do Brasil. Então a gente vai comparar principalmente com o trimestre anterior e também com o mesmo período do ano passado. A gente consegue ver, a margem financeira bruta. Em termos práticos e simples, margem financeira é a diferença do que o banco recebe de empréstimo diminuído pela diferença do que o banco paga de captação. A diferença, que a gente chama de spread bancário, da captação para o crédito é a margem financeira bruta que o banqueiro tem. Então, ou seja, ele faturou 21 bilhões de reais e teve mais ou menos 5,8 bi de custo com esse faturamento bruto. Isso aqui a gente está falando apenas de números financeiros. Esse aqui é o custo de captação e esse aqui é o lucro da captação, o faturamento bruto. Então a gente vê cada um deles. Uma situação que é bastante interessante da gente falar é o que? A receita de serviços do banco, que foi muito bacana. A gente vai entrar em mais detalhes sobre ela já já, mas a receita sobre a prestação de serviço foi de 8 bi, enquanto que a margem financeira, lembra lá que eu te falei, a diferença apenas do crédito do banco, foi de 21 bilhões de reais, totalizando um lucro líquido na casa de 8,2 bilhões de reais. Se a gente pegar o lucro ajustado, a gente está falando na casa de 8,5 bilhões de reais. Margem financeira bruta, que é exatamente aquilo que a gente falou, a diferença da captação comercial sobre a receita financeira pelas operações de crédito. Então vamos lá, o banco paga 1% para captar e reempresta 7%. Esse 6% é, em grosso modo, a margem financeira bruta. Aqui está o spread global, que é de 4,6%, então, ou seja, muito alto, muito bacana. E aqui está o spread ajustado pelo risco, ou seja, essa diferença aqui ele coloca no PDD, que é justamente para poder, alguns devedores não pagam, e aqui está a respeito de cada um deles. Então, a respeito do risco de crédito, recuperação de crédito, ele fala tudo. Uma questão que eu acho bacana é a perda por imparidade. Pessoal, perda por imparidade não tem efeito no caixa da empresa, ele tem efeito apenas no lucro líquido, no efeito da contabilidade. Porque imparidade é perda de qualidade na carteira de crédito, principalmente por um segmento large corporate em recuperação judicial desde 2019. Americanas impactou um pouquinho, mas foi absolutamente nulo no resultado do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um tri de carteira de crédito e o resultado da Americanas de impacto foi de aproximadamente 300 milhões de reais. Ou seja, um impacto bem relevante na carteira de crédito do Banco do Brasil. Lembra da prestação de serviço, da receita da prestação de serviço que a gente falou logo em seguida? Olha aqui, receita da prestação de serviço contra o mesmo período do ano passado aumentou em cerca de 8,1%. Isso é muito bacana. Olha a administração de fundos. Olha como a receita é crescente. Por que essa receita é crescente, pessoal? Isso explica porque o funcionalismo público recebe pelo Banco do Brasil. Em outras palavras, os fundos administrados pelo Banco do Brasil crescem numa velocidade muito maior, mas muito maior mesmo que a sua concorrência. É até difícil de poder comparar as duas coisas. Receita de conta corrente, basicamente a tarifa de conta, seguro, previdência e capitalização, entra no resultado do Banco do Brasil Seguridade que a gente vai falar logo em seguida, na verdade. Cartão de crédito, um segmento muito rentável. Aqui, pessoal, a gente está falando apenas das taxas de cartão de crédito. A gente não está falando do spread bancário. Administração de consórcio. Aqui tem todas as demais, A partir daqui passa a perder a relevância. O principal mesmo é a administração de fundos, que cresceu, cerca de 5% no mesmo período do ano passado. 5% em cima de 2 bilhões de reais é realmente um número muito atrativo para o Banco do Brasil. Despesa administrativa e índice de eficiência é um número muito bacana e bem simples de ser analisado. Significa que o banco gasta R$ 29 para cada real de lucro que ele gera. Ou seja, quanto mais baixo o índice, melhor é. E a eficiência do Banco do Brasil vem se provando ao longo do tempo ser cada vez mais interessante. Despesa de pessoal basicamente é a folha de pagamento, despesa administrativa é o que é todo o resto. E aqui o índice de eficiência, está melhorando cada vez mais. Ele é bem simples de ser analisado. Quanto menor, melhor é. Índice de Basileia. Basileia basicamente mede a alavancagem do banco. Para cada R$ 100 de carteira de crédito, R$ 12 pertence ao patrimônio do banco.
Esse número fica super confortável quando a gente está falando de um número aproximadamente a partir de 15%. Significa que o banco está sendo conservador nas suas medidas. Claro que se a gente pegar um banco do tamanho do Banco do Brasil e comparar com o tamanho do Banco Topázio, o Banco Topázio vai ter um Basileia muito maior, só que a carteira de crédito vai ser muito menor e uma coisa sempre equilibra a outra. Falando mais sobre a carteira de crédito, e aqui está o tamanho da carteira de crédito. Olha o crescimento, crescendo bastante ano contra ano, crescimento em 12 meses. O Banco do Brasil atingiu 1 trilhão de reais, 1 trilhão e 32 bilhões de reais na carteira de crédito. Só fica atrás apenas do Itaú aqui na América Latina. E a gente consegue perceber que majoritariamente a carteira de crédito do Banco do Brasil é por pessoa jurídica, logo em seguida por pessoa física. Pessoa física compõe tudo, tá? Cartão de crédito, crédito pessoal, financiamento alto, financiamento imobiliário, compõe tudo isso. Agronegócio, então ele tem bastante questão, ele tem bastante relevância no agronegócio justamente por conta do segmento de atividade, né? E também das letras que ele recebe do Tesouro Nacional para fazer os repasses, como o Pronamp, né? As letras também do BNDES, o Banco do Brasil se beneficia disso. Carteira externa, basicamente, são emissões internacionais. Então, mais ou menos 47 bilhões de reais internacional. Além disso, a gente está falando da qualidade do crédito. Isso é muito importante para um banco, e o Banco do Brasil se prova conservador aqui, porque a gente está analisando a inadimplência do banco. Enquanto que no sistema financeiro nacional, a média de 3,30 de clientes que não pagam os empréstimos que tomam depois dos 90 dias, o Banco do Brasil, a gente está falando, né, que a inadimplência é de 2,62%. O que significa isso? De cada 100 pessoas aproximadamente, né, de cada 100 reais que o banco empresta, R$ 2,62 é a inadimplência, ou seja, são clientes que não pagam as contas nesse período. Que o índice de cobertura, projeções corporativas, perceba que o que está sendo observado em 2023 está sendo maior do que a projeção, ou seja, isso é bom, significa que na prática as coisas estão melhores do que projetados na teoria. Então, margem financeira bruta, 38%, ou seja, quanto maior a margem, melhor é agronegócio. Então, a gente está percebendo que o crescimento, de fato, está sendo melhor na prática do que na teoria, e isso é muito bom. Aqui fala um pouquinho a respeito da carteira de crédito, né, que reflete os maiores desembolsos em crédito consignado e oportunidade de compra na carteira do trimestre. Para quem não sabe, um banco pode comprar a carteira de outro banco. O Banco Pan mesmo faz muito isso, né? Trabalho de venda de carteira. Inclusive o BTG Pactual compra bastante. Desempenho influenciado pelos desembolsos Pronamp no período. Pronamp é uma letra subsidiada pelo governo, que quem faz o repasse é o Banco do Brasil. E aqui agora o negócio, né? Comportamento em linha com o bom desempenho do setor, que é um dos tripés macroeconômicos da economia brasileira. Pessoal, o vídeo foi esse. Espero imensamente que você tenha gostado. Deixe seu like se você curtiu. Um forte abraço e até o próximo vídeo.